Eu cumprimento a todos e muito especialmente aqueles a quem não saudei pessoalmente, desejando-lhes muito especialmente nesta noite a bênção e a graça do nosso Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, nosso bendito e eterno Salvador, de Maria Santíssima e da Santa e querida Vó Rosa, o nosso Consolador. E agora, irmãos, vamos meditar em nossa doutrina, e eu peço a atenção de todos, está muita conversa. Façam silêncio para poderem aproveitar a reunião, senão não irão aproveitar quase nada, e isto não é bom para si. Hoje nós estamos aqui reunidos num domingo muito especial, por ser o domingo em que comemoramos a Páscoa e, por conseguinte, a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Esta data é uma data importantíssima para esta igreja principalmente, porque comemora a grande vitória do reino dos céus sobre o império da morte. Como todos sabem, e ainda na quinta-feira recordei, Jesus, nosso Senhor, após ter instituído o sacramento da Santa Comunhão, comemorando pela última vez a Páscoa instituída por Moisés, o santo profeta, e instituindo em lugar da Páscoa judaica a Santa Comunhão para a igreja que iria surgir. Por conseguinte, passou a ordem aos seus apóstolos que deveriam organizar a igreja. Após este ato, retirou-se ele para orar no jardim de Getsemane, onde foi traído por Judas Iscariotes e entregue aos soldados para ser julgado, cujo julgamento transcorreu durante toda aquela madrugada. Um julgamento muito errado e injusto, porque inocente e santo foi muito caluniado, injuriado naquele momento de um modo especial. E após aquilo, como todos sabem, foi ele entregue para ser crucificado. Durante algumas horas, ou seja, quase 3 dias, porque o império da morte comemorou a sua vitória e parecia ao império de Satanás que realmente havia vencido. Então, durante quase 3 dias, o império da morte agiu com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, para ver se ganhava a última batalha contra o reino dos céus e, por conseguinte, se conseguiria escravizar definitivamente a criatura no seu domínio, não só da morte física, como da morte espiritual. Mas, ao iniciar do 3º dia, Jesus triunfante ressuscitou. Todas as medidas foram tomadas, pensando os seus inimigos, naturalmente nas palavras que ele, Jesus mesmo, havia dito, que a morte não o dominaria, mas que ele ressuscitaria. Afirmou ele isto durante o seu ministério mais de uma vez. Então os seus inimigos, pensando que o que ele havia dito poderia cumprir-se, ou que então os seus apóstolos poderiam simular qualquer coisa para roubar o corpo de Jesus, de onde havia sido enterrado, para simularem uma ressurreição. Tomaram, portanto, como eu disse, todas as precauções. Ao entardecer da sexta-feira, antes que se iniciasse o sábado judaico, mandaram eles, os soldados, acabarem de matar os que estavam na cruz, porque não queriam que os corpos ficassem lá ao iniciar do sábado, conforme eles guardavam. Quando foram ver o corpo de Jesus, este já havia falecido. Não precisaram quebrar-lhe nenhum osso, não precisaram feri-lo mais. E um homem
que muito o considerava, embora não tivesse se declarado propriamente seu discípulo, José de Arimateia, homem rico, que possuía um túmulo, o qual não havia sido usado por ninguém. Numa rocha, cedeu ele aquele túmulo e o corpo foi lá colocado naquela sepultura, envolto em lençóis. Mas os seus inimigos pediram que aquela pedra fosse selada e que, além do selo para não poder ser violada, tivesse uma guarda, dia e noite, guarda de soldados, guardando aquele túmulo, porque disseram eles, os seus discípulos poderão roubar o corpo para dizer que ele ressuscitou. Mas, quando foi no iniciar do terceiro dia, portanto, domingo de madrugada, de repente, aquela pedra rolou, pedra pesadíssima, que não podia ser tirada do lugar tão facilmente, mas de repente rolou, e aqueles soldados, cheios de terror e de medo, fugiram, e naturalmente presenciaram a ressurreição, porque foram falar às autoridades que realmente ele havia saído vivo da sepultura. Então, os seus inimigos e as autoridades da época pagaram aqueles soldados para que não falassem a ninguém que ele havia ressuscitado, mas que inventassem uma mentira, que o corpo não estava mais ali, digo melhor, porque os seus apóstolos o haviam roubado. Esta mentira passou de boca em boca não só na ocasião, mas por muito tempo. Todavia, as provas irrefutáveis a respeito da ressurreição de Jesus ficaram registradas na história, não só no volume sagrado, como são vivas e patentes até hoje. A ressurreição de Jesus nos traz lições importantíssimas. A primeira delas foi que ele, Jesus, apareceu pessoalmente e conversou pessoalmente pela primeira vez com Maria Madalena, aquela mulher a quem ele havia libertado, para provar que realmente ela era santa, para provar que ela era dele. Então, com este seu gesto, naturalmente com a permissão do seu pai, Jesus, aparecendo a Maria Madalena e revelando-se a ela, provando que havia ressuscitado, deu uma prova extraordinária do seu amor e da sua misericórdia para com todos os pecadores arrependidos, ficando provado, portanto, logo depois da sua ressurreição, que ele havia ressuscitado para dar a vida, para garantir a vida e a santificação de tantos quantos na verdade fossem dele. Mas outras provas evidentes e outras lições importantíssimas nós tiramos da ressurreição de Jesus. É ele apresentado na palavra da doutrina como o primeiro da ressurreição. É verdade que antes dele houve pelo menos 1 ou 2 casos de ressurreição do corpo, pelo que consta no volume da Bíblia Sagrada. Ressurreição essa feita pelos profetas, principalmente por Eliseu. Mas acontece que antes dele, embora alguém tivesse ressuscitado, como aquele menino que o profeta ressuscitou, entretanto, neste caso, a pessoa ressuscitou, mas não pôde dar vida, porque só recebeu vida e não deu. Por isto, é Jesus apresentado na doutrina como o primeiro da ressurreição, porque ganhou a vitória sobre a morte, venceu para todo sempre o império da morte e pode dar a vida, cumprindo a palavra que ele mesmo havia dito quando afirmou que tinha vida e vida para dar. E ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la, afirmando, portanto, nesta palavra que ele ressuscitaria, e também afirmou que ele tinha vida para dar, convidando a tantos quantos quisessem ir a ele para receberem desta vida, afirmando que ele era o pão da vida e a água da vida eterna. Jesus afirmou que venceria o império da morte e daria vida para aqueles que fossem dele. Esta é outra lição importantíssima
da sua ressurreição, porque realmente ele ressuscitou e pode dar a vida, e é o primeiro entre a ressurreição, é o primeiro da ressurreição, porque venceu o império da morte no seu próprio corpo e recebeu o precioso galardão de dar a vida. Por isso até hoje, e principalmente nos dias atuais, reinando também com o outro Consolador, ele dá a vida àqueles que realmente passam a ser dele e passam a ser do seu Pai. Mas há no seu Evangelho, e este texto está registrado no capítulo sobre a ressurreição, no capítulo 17 do livro Evangelho do Reino dos Céus, e versículo 22. Por esta razão, Jesus, falando dos que já estão nos céus com Deus, afirmou que eles já não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. São filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Entendam uma coisa, irmãos, que não adianta uma pessoa falar no nome de Jesus, se não for filha da sua ressurreição. Mas como pode uma pessoa ser filha da ressurreição de Jesus, para poder ter garantida a sua condição de filha de Deus? Porque foi a condição que ele impôs nesta palavra, que está registrada em nosso livro Evangelho do Reino dos Céus, e que foi escrita por São Lucas, no seu Evangelho também. São filhos de Deus porque são filhos da ressurreição. Por conseguinte, nós podemos afirmar que quem não é filho da ressurreição, não é filho de Deus, e por conseguinte não está com Jesus. Ser filho da ressurreição é ter nascido de novo no corpo e no espírito, enquanto vive neste mundo. Ninguém será filho da ressurreição depois da morte do corpo, porque para nós, a primeira ressurreição, uma vez que nos evangelhos estão citadas duas, a primeira ressurreição se dá quando a criatura se entrega a Deus, a Jesus, e nos dias presentes se entrega ao Consolador. Então, tendo os seus pecados realmente perdoados e o seu espírito purificado pela graça de Jesus, e nos dias presentes pela graça da Santa Vó Rosa como Consolador, a criatura nasce de novo, cumprindo-se também a mesma palavra de Jesus, quando disse que só entrarão no reino dos céus aqueles que nascerem da água e do Espírito. Por conseguinte, aqueles que ressuscitam no corpo. E no caso de nascer da água, aqueles que se batizam também nas águas por imersão, nesta igreja apostólica, em nome de Jesus e do Consolador, para poderem afirmarem e darem o testemunho público de que realmente nasceram de novo para uma nova vida. Ressurgiram para uma nova vida, quando se entregaram a Jesus para estar no reino dos céus, e nos tempos presentes, quando se entregam igualmente a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Eis o que é ser filho da ressurreição. Ser filho da ressurreição é herdar a vida. Como ensinou São Paulo, gerados para uma nova vida. E também diz ele, sepultados com ele no batismo, ressurgirmos para uma nova vida. Tudo isto os santos apóstolos ensinaram, confirmando em base a verdade de que Jesus havia ressuscitado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não poderia dar a vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria igreja em seu nome. Se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria obra alguma de salvação na terra, porque tudo teria se consumado, se acabado, terminado com o falecimento do corpo. Por gloriosa e extraordinária que tenha sido a sua obra, como realmente foi nos 3 anos do seu ministério, por grandioso e imenso que tenha sido o seu sacrifício, especialmente naquela cruz. Se tudo tivesse se acabado com o capítulo da morte do corpo, o Evangelho não existiria, sua doutrina não existiria, sua igreja jamais teria existido. E nos tempos presentes,
ele não teria formado o outro Consolador. Porque, de acordo com o que havia antes dele ressuscitar, o domínio do império da morte era o final de tudo, a não ser para alguns poucos que criam na possibilidade da vinda do Messias e que criam que este Messias iria trazer a vida eterna. Mas o jugo do império da morte foi vencido naquele domingo de madrugada, quando os anjos desceram do céu e, triunfante, Jesus levantou-se no seu próprio corpo e provou isto durante 40 dias, quando apareceu por diversas vezes aos seus apóstolos, e antes deles, quando apareceu, como eu disse, a Maria Madalena, para provar o seu grande poder de santificar o pecador, por maior que seja, desde que realmente tenha se entregado a ele de coração, e para provar também que ele vivo estava para poder dar a vida. Mas além de tudo, a maior prova da ressurreição de Jesus, nós a temos nos dias presentes. É verdade que no tempo em que os santos apóstolos organizaram sua igreja no passado, Jesus pôde dar a vida a muitas e muitas pessoas. Muitos e muitos ele levou ao reino do seu Pai. E os santos apóstolos realizaram uma extraordinária obra de salvação. Porém, não consumaram tudo, uma vez que naqueles dias Jesus não pôde formar e enviar o outro Consolador. E o plano do Pai ficou adiado. Entretanto, o seu poder de dar a vida ele não perdeu. Foi por isso que depois, aparecendo ao apóstolo São João e dando-lhe ordens para que ele escrevesse o livro do Apocalipse, Jesus afirmou a São João dizendo: eis que estou vivo, fui morto, mas vivo para todo sempre. Afirmando que ele estava vivo e que vida tinha para dar. Ele afirmou isto ao apóstolo São João para provar ao apóstolo que as coisas não estavam terminadas e nem acabadas, mas que ele era vivo e tinha as chaves do império da morte, que foi o que ele afirmou também a São João. Tinha as chaves do império da morte em suas mãos, e assim o poder ficou entregue novamente ao reino do seu Pai. E de um modo especial, ele tem as chaves sobre o poder da morte espiritual, para dar verdadeira vida e vida nova, para dar um renascimento perfeito a todo aquele que se entrega a ele e que nos tempos presentes crê na palavra desta igreja e crê na Santa Valrosa como Consolador. Mas eu lhes disse que mais do que nunca nos dias presentes, a ressurreição de Jesus é provada. Porque a ressurreição dele é provada até que ele possa consumar tudo. A ressurreição dele é provada através do renascimento do seu povo, da santificação do seu povo, da vida da sua igreja na terra. E tendo ele podido fazer da Santa Valrosa o outro Consolador, Jesus provou o seu imenso poder, porque durante 16 anos ele a preparou, não só quanto à santificação dela e o seu mérito para chegar a receber o precioso galardão, mas principalmente quanto ao conhecimento da doutrina dada a esta igreja e a sua disciplina e ao seu grande poder de fazer de novo todas as coisas. E assim, ele restaurou a sua igreja na terra, restaurou a igreja do reino dos céus, que é esta igreja apostólica, e através do poder dado a Santa Valrosa como Consolador, tem ele continuado sua obra extraordinária, e realizando a Santa Valrosa uma obra de convencer os corações a respeito da necessidade de deixar o pecado. Tem ela dado a vida, em nome de Jesus e do Pai, tem ela dado vida espiritual a milhares e milhões de criaturas que creem nesta doutrina. E assim um povo verdadeiramente santificado tem se formado para honrar e glorificar a Jesus, o Senhor da vida, que ressuscitou para dar vida ao seu povo.
Mas eu ainda lhes digo, antes de terminar a palavra, neste dia em que comemoramos a ressurreição de Jesus, que esta igreja, como igreja apostólica, precisa guardar bem em sua alma e jamais se esquecer disto, que o verdadeiro apostólico é filho de Deus, porque é filho da ressurreição. E sendo por conseguinte filho da ressurreição de Jesus, nasceu de novo para uma nova vida, e não pode e não deve entregar-se ao pecado. Não pode e não deve dar a sua vida às ilusões do mundo. Não pode e não deve viver uma vida errada e diferente daquela traçada por Jesus nosso Senhor. Porque ninguém pode dizer que é filho da ressurreição dele se viver em pecado. Foi por isso que eu lhes disse no início da mensagem, que não adianta as criaturas dizerem que estão com Jesus e que estão com Deus e que creem na ressurreição de Jesus, se não são filhas da sua ressurreição, se não nasceram de novo para uma nova vida. Mas nesta igreja apostólica é o que nós pregamos com insistência, que realmente tenham a sua salvação garantida, cuidem da sua salvação, cuidem da sua alma e do seu espírito, para na verdade estarem com Deus, estarem com Jesus, estarem com o Consolador. E isto ele tem feito na obra desta igreja, e a Santa Valrosa tem provado isto também de maneira extraordinária e eficiente, através das obras do ministério importantíssimo do seu representante e sucessor, o nosso irmão Aldo. Então, através dos milagres que ambos têm realizado, através da transformação de vidas, através da transformação de lares inteiros, através da cura de muitos e também através da salvação do espírito de muitos e muitos que já estão com eles na eternidade e lá reinam. Realizando esta obra extraordinária de salvação, eles provam que realmente Jesus ressuscitou, porque, em primeiro lugar, porque comanda e dirige um povo vivo, perfeito, santificado e que sabe amar o reino dos céus já nesta terra. E em segundo lugar, porque aqueles que terminam os dias do corpo como filhos da ressurreição, o fazem na mais perfeita paz. E não contemplam os horrores do império da morte, porque vivos estão com Deus, e com Jesus e com todos os santos e o Consolador, e assim reinam para todos sempre. E cumpre-se então nesta igreja apostólica a palavra de Jesus quando disse: eles já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Jesus não estava dizendo que ninguém iria morrer do corpo. Ele estava falando principalmente, em primeiro lugar, dos santos salvos que estão com Deus no reino celestial ou no descanso, sem que o império da morte possa torturá-los. Então diz Jesus, eles não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E em segundo lugar, falava ele também do seu povo na terra, porque para ser filho de Deus e entrar na glória celestial, é preciso ser filho de Deus na terra. E então estava ele fazendo uma promessa também ao seu verdadeiro povo. Não que ele tenha afirmado que o seu povo não vai morrer do corpo, porque para nós apostólicos a morte do corpo é uma promoção para a posse definitiva daquilo que na doutrina é chamado de vida eterna. Mas, muito embora passando pela morte do corpo, o verdadeiro Filho de Deus não morre do Espírito, vive para toda a eternidade e jamais morrerá e jamais experimentará a morte, porque é filho da ressurreição. Herdou esta ressurreição aqui na terra, quando entregou-se ao reino dos céus, quando entregou-se a Jesus e nos dias presentes, quando entregou-se ao Consolador. Tornou-se, por conseguinte, filho da ressurreição e com todos os santos reina para todos sempre. Esta é a palavra gloriosa de Jesus e é a base da doutrina desta igreja a respeito da ressurreição. Então, irmãos, podem concluir uma coisa, que vale a pena ser obediente e fiel à palavra da doutrina e à disciplina desta igreja.
para ter a vida no Espírito. E aquele que tem a vida no Espírito tem gozo, tem paz, tem segurança em sua alma, confia em Deus, em Jesus, no Consolador, em todos os santos, e vive para a glória deles. E tem assegurada em sua alma a certeza da vida eterna. Que assim façam e assim vivam. E não se esqueçam, principalmente disto, que são filhos da ressurreição de Jesus. E ele ganhou a sua vitória com a ressurreição do seu corpo para poder dar a vida. Portanto, o seu povo tem a obrigação de ser vivo no Espírito e viver a nova vida para o reino dos céus, honrando e glorificando para todo sempre este reino. E nesta data, prestamos toda a honra ao nosso Jesus, pela grande vitória que ganhou sobre o império da morte. E quanto ao dia da Páscoa, eu lhes digo que foram aliados os dois assuntos. A Páscoa, ou seja, a celebração da Santa Comunhão com a ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição de Jesus não haveria Santa Comunhão. Sem a ressurreição de Jesus, como eu disse, não haveria o reino dos céus na terra. Não haveria a igreja de Deus. Por isso é que também, comemorando a ressurreição de Jesus, comemoramos a Páscoa, que é a grande libertação do seu povo, livre para sempre do império da morte, para viver para Deus. Portanto, vivam para Deus, e assim honrem e glorifiquem todo o reino dos céus no seu viver. Amém. Santíssimo Deus, glorioso Pai Celestial, nós louvamos o teu nome santíssimo, e muito te agradecemos, ó Pai, prestando especialmente nesta hora honra, louvor e glória a ti, ó Deus poderosíssimo, porque provastes o teu imenso poder e a tua glória na ressurreição do teu amado Filho Jesus, principal obra do teu poder, porque garantiste a vida para tantos quantos na verdade quisessem ser teus. E assim tem acontecido através de todos estes anos e séculos. E o teu amado Filho tem dado vida e transmitido vida, e tem levado santos para o teu reino, glorificando o teu próprio nome. Nós te agradecemos, ó Pai, e te honramos e te glorificamos, porque esta vida perfeitíssima sempre existiu no teu reino e existe até hoje. E assim o Senhor aprovou como verdadeira e eterna, ressuscitando o teu próprio Filho, para provar a vida que tens para dar a tantos quantos amam o teu reino e amam, e nos dias presentes também, o Consolador por ele criado. E juntamente contigo, nós prestamos honra, glória e louvor a Jesus nosso Senhor. Ó Jesus bendito, nós te adoramos especialmente nesta data, dia em que comemoramos a tua ressurreição, a tua grandiosa vitória sobre o império da morte, quando o Senhor ganhou a vida para nós, a vida para o teu povo, a vida para a tua igreja na terra. Nós te adoramos nesta hora, porque naquele momento glorioso estava garantida também a vinda do Consolador e a sua vida e o seu extraordinário poder. Por tudo nós te louvamos e te adoramos. E agora, ó Santa e bendita Avó Rosa, eu invoco especialmente o teu nome para pedir a tua bênção para toda a tua igreja, rogando que a Senhora abençoe o teu povo, especialmente nesta data, em nome de Jesus e Maria Santíssima e do nosso Pai, na virtude do seu Espírito Santo. Rogo a Santa Avó Rosa a tua bênção para todo o povo apostólico, para aqueles que estão longe de nós, mas que neste dia também se lembraram da gloriosa ressurreição de Jesus e da tua obra extraordinária como Consolador. Peço que a Senhora abençoe, portanto, a todos quantos são teus, e especialmente os que estão enfermos, doentes, sofrendo, com problemas, em lutas na sua vida. Que a Senhora os abençoe e lhes dê da tua graça, para que tenham saúde no corpo, se assim for da tua vontade e for de justiça, se eles confiarem e merecerem, e tenham paz na sua vida. Por isso eu entrego também nas tuas mãos a todos estes que aqui estão nesta reunião, suplicando que a Senhora igualmente os abençoe. Ó Santa Avó Rosa, atende as orações que eles estão te fazendo nesta hora, e aquilo que pediram ao nosso irmão Aldo quando ali passaram.
Confirma sobre todos os que merecerem a tua bênção e a tua graça, que aqueles que estão enfermos tenham saúde e os que estão com problemas, necessitados ou desempregados, recebam a solução deste problema e seja tudo para a glória do teu nome, também para a honra do nome desta igreja e do nosso estimado irmão Aldo e de todo o reino dos céus. Ó Santa Vó Rosa, eu oro por todos estes cujos nomes estão nesta caixa de oração, suplicando que a Senhora os abençoe. Portanto, em teu nome, em nome de Jesus e Maria Santíssima e do nosso Pai, eu repreendo e desfaço toda a obra da doença e todo o poder das trevas na vida destas pessoas, para que elas tenham vida, tenham saúde e tenham a solução dos seus problemas, se assim o merecerem. Bendita e Santa Vó Rosa, despede agora os teus filhos na tua paz. Rogo que os teus santos anjos os acompanhem, livrando-os de perigos, desastres e males. Que a tua bênção e a tua paz estejam, enfim, com tantos quantos merecerem, e especialmente com estes que vão agora para as suas casas. E assim, irmãos, confiem e não se esqueçam de que, como filhos da ressurreição, são filhos de Deus, de Jesus e do Consolador, e devem viver uma vida santificada nesta terra. Que a bênção do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador, a bênção do irmão Aldo e a minha, permaneça com tantos quantos a merecerem. Amém.